Que o Senhor seja louvado e exaltado na sua vida. Quantos aqui, olha a pergunta, quantos aqui estão felizes de estar na presença do Senhor? Glória a Deus, hein? Muita gente feliz, né? Que Deus seja louvado. Eu queria ministrar uma palavra ao seu coração, que se encontra em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. A minha Bíblia, para que os irmãos possam acompanhar, é Almeida Revista Atualizada. Prazer muito grande de estar ministrando na minha casa, onde eu me sinto muito bem, transmitindo a palavra do Senhor aos nossos irmãos. Amém? Diz assim, ó. E entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, imoral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. E ele desceu a toda e pressa, e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedará com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje será o encontro com a salvação. Se eu perguntar aqui aos nossos irmãos, como foi o seu encontro com a salvação? Como foi o seu encontro com Jesus? Tenho certeza que você está pensando nesse momento. Para pensar aí, como que foi? Foi numa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Como que foi? Como que foi que no dia que você encontrou a Jesus, que você escutou: eis, hoje houve salvação na sua casa? Deus precisa somente de uma pessoa em uma família para fazer uma grande obra. Deus somente precisa de um para começar a obra maravilhosa. Qual dia da semana você conheceu a Jesus? Eu fui numa quarta. Parece que foi ontem. Já vão fazer acho que 7 anos aí, mais ou menos. Estávamos falando esses dias no monte, né, irmã Lúcia? Dia da conversão. Foi o maior dia da minha vida. O maior dia da minha vida. Porque eu vivia, detalhe, eu quero falar para você,
existem várias formas do chamado do Senhor. Mas a grande maioria dos chamados são aquela forma que, quando estamos em aperto. Mas olha, que coisa, né? Alguns ouvem o chamado de forma que nada lhe falta. Que a vida financeira, familiar, está tudo bem. Mas esse chamado acontece de uma forma que existe um vazio aqui dentro. Eu quero já começar entrando na mensagem que Zaqueu não lhe faltava nada. Zaqueu não lhe faltava nada. Zaqueu tinha de tudo. E eu quero transmitir para você nessa mensagem com começo, meio e fim da história de Zaqueu. E quero mostrar para você que para Zaqueu não faltava nada. Vírgula. Faltava a Cristo dentro de si. Lhe faltava a Jesus preencher todo aquele vazio que ele sentia. Então, eu quero começar dizendo que para usufruir da salvação, o arrependimento vem em primeiro lugar. Se eu for aqui dar exemplos para você, eu tenho que falar de todos os personagens da Bíblia. Todos, porque todos, eu gosto muito dessa palavra, tiveram que passar pela transformação do caráter. Todos eles tiveram que ter um encontro. Abraão, quando teve um encontro com o Senhor disse: larga tua casa, tua parentela, e vá para uma terra que eu te direi. O apóstolo Paulo, quando houve o seu encontro com a salvação, com o próprio Cristo, vivia uma vida toda muito difícil, mandava matar, sabe? Ele fazia coisas absurdas, perseguia os crentes, ferreio mesmo. Mas quando ele teve um encontro com a salvação, a sua vida teve uma mudança total. Então eu quero já começar a nossa mensagem dizendo também que todas as pessoas, para servir a Cristo, teve ou tem que se arrepender. Quero abrir uma aspas aqui e dizer para você que nós precisamos nos arrepender todos os dias. Mas irmão Alexandre, eu sou um salvo em Cristo. Sim, meu irmão. Mas nós cometemos os pecados diários. E o nosso momento de arrependimento, nosso diferente, o mundano, ele acaba, para ele tanto faz como tanto fez. Mas para nós é justamente aquele momento que nós dobramos nossos joelhos, nos derramamos ao Senhor e dizemos assim, Senhor, eu reconheço que o Senhor é grande e eu sou pequeno. O Senhor foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas também é o Deus que está na minha vida. Que o Senhor possa perdoar os meus pecados. Não é assim, mais ou menos, o padrão das nossas orações? Agradecendo, reconhecendo a grandeza de Deus e reconhecendo a nossa pequenez. Essa é uma das orações modelos que nós fazemos a todo instante, sempre que vamos orar. Quero falar aqui, quem era Zaqueu? Zaqueu, em hebraico, significava puro.
Zaqueu, ele era responsável pela coleta de imposto de Jericó. Ele era judeu, mas era um cidadão que trabalhava para Roma. E eles viam Zaqueu como um traidor. Por quê? Porque ele trabalhava para os romanos. E os romanos naquela época, entre todas as nações que se levantaram, Medo-Persa, os gregos, os assírios, Roma foi um dos mais perversos que tiveram. Você vê pela morte dos discípulos. A forma de morte daquela época não era de judeu, mas sim era uma forma romana. Ser pregado na cruz, alguns de cabeça para baixo, ser esfolados vivos. Então eles usavam essa forma terrível para acabar amedrontando as pessoas. Então os judeus naquela época, eles tinham muita raiva dos romanos. E eu disse para você também que o significado do nome Zaqueu significava puro ou injusto. Se o significado de Zaqueu era ser puro e injusto, por que ele vivia de uma forma injusto e sujo? Essa forma foi quando ele não conheceu a Jesus. Porque onde Jesus passa, ele limpa, ele purifica. Essa é a diferença onde Jesus passa. Então nós vemos dois parâmetros: uma vida sem Jesus, que era sujo e injusto, e depois que ele conhece a Jesus, ele se torna puro e limpo. A história de Zaqueu nos ensina que ele era um coletor de imposto, que havia enriquecido roubando pessoas, era mentiroso, enganador, trapaceiro, levava vantagem em cima das pessoas. E apesar de todos os defeitos que ele tinha um desejo de ser salvo. Alguma coisa lhe faltava. Alguma coisa faltava para Zaqueu. Ele tinha de tudo. Tinha dinheiro, tinha bens, tinha posse. Mas eu quero dizer para você que nada disso é válido se não haver um encontro com a salvação, que é o próprio Cristo. Sem esse encontro, a vida se torna, sabe aquelas fotos preto e branco? A vida se torna daquela forma, uma vida, como dizem, sem sal e sem açúcar. Mas quando há um encontro com Jesus, você começa a ver tudo bem nítido. Tudo bem nítido. Depois do encontro com Jesus. Quero também dizer que, dentro da história que nos ensina que este desejo do coração, com esse desejo no coração, ele tomou atitudes que mudaram sua vida, lhe tornou um vencedor. Quero mostrar também para você um outro parâmetro também. Enquanto Zaqueu encontrou a salvação, a mesma salvação foi oferecida para o jovem rico. Muitos aqui conhecem a história. E o que o jovem rico falou? O que Jesus falou primeiro? Jesus falou, ele chegou a Jesus certo dia e falou assim: mestre, o que faço para herdar o reino dos céus? Jesus simplesmente disse: vende tudo que tem, doe aos pobres e siga-me. O que aconteceu com ele? Se entristeceu. Porque aonde estava o seu coração? Não estava na salvação, estava nas coisas. Jesus, para alguns, é muito engraçado que pensam dessa forma: volta Jesus, volta Jesus. Mas quando
se nós tivéssemos a capacidade de enxergar dentro do ser humano, acho que nós escutaríamos assim: Senhor, não volta não, espera só um pouquinho, está muito bom aqui, Jesus, está muito bom aqui, não volta ainda não. Se Deus nos desse essa capacidade de enxergar dentro do ser humano, alguns diriam isso: não, Jesus, o irmão do lado, volta Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e o irmão do lado: não Senhor, não volta agora não Senhor, não escuta ele não Senhor, tá bom aqui, tá ótimo. Quero também dizer para você que Zaqueu, por que Zaqueu subiu na árvore? Por que Zaqueu subiu na árvore? Nós discorremos o texto e nós vimos que ele subiu na árvore. Quando Zaqueu subiu e soube que Jesus estava lá, entretanto ele não conseguia ver. Por quê? Porque ele era de baixa estatura. E havia naquele momento uma grande multidão. Então isso impossibilitou Zaqueu de ver a Jesus. Mas quero também dizer para você que ele era de pequena estatura, havia uma grande multidão, então correu diante e subiu na árvore a fim de vê-lo, porque certamente Jesus passaria por ali. Quero fazer um grande lembrete para você, que Zaqueu teve que subir. A física, ela nos ensina que tudo que sobe, desce. E nós temos crentes que acham que a vida é só estar aqui em cima, que a vida só tem graça se estiver aqui em cima. Mas não é dessa forma que funciona. Sabe por quê? Porque Jesus quer que nós desçamos. Zaqueu subiu a árvore, mas ele teve que descer. E sabe como que eu quero conjecturar isso daí? Ele teve que descer, sabe por quê? Porque ele teve que descer a casa do oleiro. Ele subiu com riquezas, mostrando seu poder, mas quando ele desceu, ele se tornou um de nós. Nem sempre a vida vai ser você ficando aqui em cima, tudo esteja bem, uma vida maravilhosa. Não. Cristo quer que nós desçamos também, para sermos quebrados, para sermos transformados em um vaso novo. Essa é a diferença. Por que Zaqueu deveria saber quem era Jesus? Porque ele deveria estar vivendo um vazio muito grande dentro de si. Como diz a mensagem, nada lhe faltava. Mas ele tinha falta de um vazio aqui dentro. Tinha um vazio muito grande na sua vida. Descrito como homem de baixa estatura, Zaqueu então subiu numa figueira para que pudesse ver. Quando ele chegou ao lugar, ele olhou para os ramos e chamou Zaqueu pelo nome, pedindo que lhe desça, pois pretendia pousar na sua casa. Esse pousar vai muito mais além do que nós imaginamos. A própria graça pediu para participar da vida dele. Nós temos aqui o chamado da graça. Viu? A graça era o próprio Cristo. Zaqueu, desce depressa, Zaqueu.
pois eu vi o esforço que você teve de subir só para me ver. E quando a gente sobe para ver Jesus, nós não passamos despercebidos. Quando nós fazemos um esforço ao Senhor, nós não passamos despercebido, porque Ele reconhece o sacrifício que nós fazemos a Ele. Em meio a tantas dificuldades, trabalhamos durante um dia que para uns é mais tranquilo, para outros é muito cansativo. Mas a expectativa que nós temos é a mesma, de quando nós colocamos o nosso pé, atravessamos aquela porta, parece que nós somos renovados. Nós somos a cada culto renovados pela palavra do Senhor, pela graça do Senhor. O chamado da graça é um chamado, primeiramente, pessoal. O chamado da graça é um chamado insistente. Como assim insistente? Pessoal, porque cada um tem um chamado específico, tem um chamado diferente. Cada um encontrou ao Senhor de uma maneira diferente, como eu disse no começo. Uns vieram por causa de uma necessidade, outros vieram porque lá fora, físico, nada lhe faltava, mas lhe faltava algo aqui dentro para preencher, que esse vazio é somente preenchido pelo amor de Deus. O chamado também, ele nos aquebranta. Pelo chamado nós somos atendidos. E o chamado também resulta a nossa vida em grande alegria. Quero dizer também que quando nós não encontramos a Jesus, quero colocar aqui alguns pontos para você de pessoas, ou quando nós não encontramos a Jesus, podemos também entrar por essa porta, sentar e não sentir nada. Podemos entrar e somente ver um culto, ouvir uma palavra e não sentir nada. Existem pessoas também que são dessa forma, sabia? Entra, como tanto faz, como tanto fez. Um vem para agradar a esposa, outro vem para agradar o esposo, um filho vem para agradar um pai. Existe também essa forma também. Mas quem não encontra com Jesus, ele se acha santo demais. Quem não encontra com Jesus, acha que Jesus é só para quem matou e roubou. Já deve ter escutado muito isso. Amém? Tenho certeza que você já escutou muito isso. Ah, que nada. Esse negócio aí de ser crente aí, ó, é para quem matou, roubou, fez alguma coisa de errada. Eu não preciso disso aí não. Esse negócio de crente aí tá por fora. Tenho certeza. Eu já escutei muito isso. Eu imagino você. Quem não encontra com Jesus vive uma vida vazia e tudo dá errado. Quem não encontra com Jesus só julga os outros e encontra defeito. Essa é a diferença. Quem não encontra ou quem não encontrou com a salvação. Agora eu quero dizer a parte boa para você. Aquele que encontra com Jesus. Essa é a diferença. Aquele que encontra com Jesus, ele vive uma vida que tudo se faz sentido. Ele preenche esse vazio. Ele vive uma vida como satisfação. Enquanto uns acordam de manhã
e olha para o espelho e quer esganar o outro que está ali do outro lado, esse não. Esse já acorda de manhã, já levanta, joelho no chão, agradece ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela sua graça manifesta em minha vida, porque eu não merecia. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida. Quem encontra com Jesus é como Jesus quando chega à casa de Lázaro. Quando Jesus chega à casa de Lázaro, nós temos Marta e Maria. Enquanto uma vai se preocupar com os afazeres da casa, ai meu Deus, tem que deixar a casa limpa. A outra não. A outra só se preocupa em estar aos pés do Senhor, a escutar a voz do Senhor. Olha que diferença. E ainda, tudo se torna festa e alegria aquele que encontra ao Senhor. E no final de tudo, tudo sempre dá certo e nós temos sempre uma saída. Essa é a diferença daqueles que encontram ao Senhor. E eu quero também falar para você também um pouquinho das atitudes do Senhor. Quero agora mostrar para você que Jesus ele estava muito atento ao que fazia e às suas atitudes. Jesus, ele está atento a quem ele procura. Como assim, irmão Alexandre? Explica para mim. Jesus, ele sabia muito bem que ele iria passar por aquele local e alguém ia se arrepender. Jesus já sabia disso, porque Jesus, ele estava como homem, mas o propósito era do Pai, o propósito era de Deus. Jesus, aonde Jesus passava, alguma coisa diferente acontecia, nada se tornava a mesma coisa. Quero também falar para você também que Jesus estava atento a quem procurava, que Jesus não discrimina, calma, estou matando o português aqui, discrimina pessoas, nem pobres e nem ricos. Mateus aqui, ele deu um escorrimento aqui maravilhoso de pessoas que encontraram a Jesus, foram curadas, foram libertas, foram salvas. Ou seja, aonde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Quero dizer também que a salvação é para todos, sem exceção, que a salvação não vem das obras, mas da fé, e exige um arrependimento sincero. Quem não está salvo por Jesus, está perdido na vida. Não há mais perdidos, ou mais ou menos perdido. Zaqueu não precisava de Jesus para lhe dar riqueza ou saúde, mas Zaqueu precisava de Jesus para salvá-lo. Quero também mostrar também de dois contextos também de arrependimento. Foi o que houve com Zaqueu. Arrependimento na visão de Jonas em Nínive, que o povo, quando recebeu que Deus iria destruir aquele povo, o que o povo fez? Se converteu. Todos fizeram uma campanha de oração, desde os mais pequenos aos mais velhos, e até os animais. Olha o que um ato de arrependimento pode fazer com um povo. Você consegue imaginar? Pai, estou com fome. Não, meu filho, agora você não vai comer não. É hora de jejum agora. Não, nós vamos jejuar. Desde os menores aos maiores. E até os animais. Agora eu quero mostrar também, esse foi o contexto pelo lado positivo, de pessoas que
ouviram e agiram. Agiram da forma correta. Agora eu quero mostrar para você um outro ponto de vista do arrependimento na visão de Noé. O que aconteceu com Noé? Noé simplesmente ouviu a voz do Senhor: Noé, constrói uma arca que eu vou destruir a terra. E depois, Deus só veio falar com Noé depois de 120 anos. Cai por terra aquela questão que nós estamos acostumados: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. E o Senhor, Ele fala de duas formas muito especiais. Primeiro, para orientar. Segundo, para te corrigir. Se Deus não fala com você, é sinal que você está no caminho certo. Nós vemos muitas pessoas que pensam dessa forma: Senhor, fala comigo. É hoje. O Senhor tem que falar comigo. Mas peraí, eu quero receber correção do Senhor? Olha que coisa chata. Cara, já é chato nós sermos corrigidos pelo nosso superior no trabalho, não é chato? Com Deus também deveria ser a mesma forma. Se o Senhor falou, caminhe, então caminhe. Se Ele não falou, amém, continua caminhando da mesma forma. Noé também foi dessa forma. Noé escutou somente uma vez a voz do Senhor. Depois, Deus só foi falar com ele depois de 120 anos. E o povo, quando Noé falava: se arrependei-vos, pois o Senhor vai destruir a terra, não davam crédito para ele. Não houve crédito. Imagina, Noé, você acha que Deus vai destruir a terra? Deus é amor. Deus é amor. Você acha que Deus vai destruir a terra? E o que aconteceu? Deus destruiu a terra. Foram duas visões que, uma visão de arrependimento, outra visão de pessoas que não se converteram, não deram crédito a Deus. Quero também dizer para você, já gostaria já que o conjunto já se preparasse, quero concluir a minha mensagem, mostrando para você que aquele homem, ele não estava enfermo, não estava endemoniado, nem desempregado, nem tinha problemas financeiros. Ele não se encontrava em nenhuma das situações que normalmente nós procuramos ao Senhor. Mas lhe faltava algo, lhe faltava o Senhor. Todos precisam de Cristo. Todos nós precisamos de Cristo. Mas os problemas da alma, sabe qual é o principal problema da nossa alma? É o pecado. Isso nos faz afastar do Senhor. Mas que nós possamos ser sábios e agir como Zaqueu. Senhor, só vou te servir se o Senhor fizer aquilo por mim, ou se o Senhor me der. Nós somos uma das gerações de crentes mais pidões que existe. Senhor, eu quero escutar aquela palavra de receba, receba, receba. Mas que Zaqueu, ele pôde nos mostrar de uma forma muito interessante aqui. Pode estar tudo bem, ou pode estar tudo mal. Sabe o que eu quero? Assim dizia Zaqueu: eu quero ter um encontro com a salvação. Só preciso ter um encontro com a salvação para minha vida tornar a ter sentido. Jesus, ele fala a cada um, chamando pelo nome. Carlos,
Ivanilda, Luciana, Josefa, Aguinaldo, Francisco. Deus nos chama pelo nome. Deus nos conhece. Para Deus, nós não nos tornamos despercebidos pela visão do celestial, pela visão do Pai. Se coloca de pé. Em Apocalipse 3, 20, diz assim: eis que estou à porta e abro. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Convide para entrar na sua casa, para que todos os dias nós sejamos transformados. Transformados. Nós precisamos ser a cada dia um edifício em construção. Quem tem carro velho aqui sabe o que eu estou falando. O carro velho, ele sempre tem uma coisinha para fazer. Uma construção sempre tem uma coisa para fazer. Esse ano eu vou pintar a parede. Nossa, começou uma goteira, vou ter que arrumar. Quebrou o piso, vou ter que consertar. Então eu quero dizer para vocês que nós somos e devemos pensar que somos um edifício em construção. Nós seremos um edifício, não seremos um edifício perfeito, mas lembre-se que nesse edifício precisa de reparos, e nós, assim como o edifício, nós precisamos de reparos, nós precisamos melhorar a cada dia, precisamos melhorar a cada dia, nós precisamos de transformação. Fique com essa palavra, transformação, e haja como Zaqueu. Zaqueu, ele fez algo que muitos acharam que ele não teria coragem de fazer, de largar tudo e seguir a Jesus. E sabe o que é mais bonito na história de Zaqueu? Que Zaqueu, Senhor, se eu tiver defraudado ou roubado, é a tradução, eu vou restituir 4 vezes mais. E assim, existem pessoas que quando sai do mundo e vem para Jesus, acha que o que ficou lá atrás, mas espera aí, hoje eu sirvo o Senhor, eu me converti. O Senhor diz que os meus pecados são lançados no mar do esquecimento. Mas se você era um caloteiro, quem que você ficou devendo lá atrás? Ou seja, eu quero fazer uma reflexão para você, que nós precisamos de conserto, nós precisamos nos consertar a cada dia. Nós vivemos um hoje, mas sem esquecer do que nós éramos, de onde o Senhor nos tirou. Então eu acho muito bonita essa passagem, e você vê dentro da passagem que os judeus começaram a criticar a Jesus. Mas Jesus, você vai andar com pecador? E esses dias atrás eu estava conversando com um irmão aqui, que houve alguns pregadores que vieram aqui durante essas últimas vezes. Eu não vou porque é fulano que está pregando. Eu não vou porque é fulano que está pregando. Mas peraí, meu irmão, o que é constituído o evangelho? É de arrependimento. Eu não gosto de escutar a palavra daquele lá porque ele era isso, isso e isso. Irmão, opinião minha, se a pessoa tem coragem de pensar e falar dessa forma, ela não é digna de servir ao Senhor. O Senhor deve ter vergonha dessa pessoa. Crente
E como que esse crente consegue olhar lá que Maria Madalena se arrependeu, era uma pecadora, se arrependeu e viveu uma vida nova? Como que a pessoa consegue ler aquilo e não se confrontar? Independente, meu irmão, de quem esteja trazendo a mensagem, o diabo sempre vai lembrar do que a pessoa era. Sempre do que a pessoa era. A palavra não é minha, não é sua, a palavra é de Deus. Nós somos somente o mensageiro da mensagem. Eu gostaria de trazer uma mensagem aqui para você, sabe, que pudesse massagear o seu ego, sabe, fazer aquelas massagenzinhas gostosas, mas não é isso. Sabe por quê? Porque a palavra, ela tem também um grande significado que eu penso particularmente de conversão, arrependimento, transformação. Isso o Evangelho faz conosco, transformação. Então que nós possamos seguir o exemplo de Zaqueu. Zaqueu fez um grande esforço para ver ao Senhor. E dentro desse esforço, ele foi recompensado. Fica com essa palavra, transformação. Amém? Pode aplaudir o Senhor?